professora Maíra. E eu quero ver se eu consigo disponibilizar todas as aulas que a gente tem aqui em presencial, também lá online, até se vocês perderem uma coisa, se quiserem dar dúvida, para quem vem também, tranquilo. Se vocês já abriram o PET 3, vocês viram que o PET 3 está focado em biotecnologia, nas 4 primeiras semanas, e depois nas 2 últimas está falando mais na parte de evolução. Então, vamos começar pela parte de biotecnologia, biologia. A parte mais importante que a pessoa não fala, né? Vamos adaptar nesse horário. Tá. Então, a primeira parte, biotecnologia. Vocês vão ver o PET complementar, vocês não receberam ainda, mas ele já está pronto. E eu foquei em desenvolver o PET complementar, realmente, a parte complementar a essa primeira parte aí do PET 3. Eu foquei muito nela, por quê? É uma tendência cair no Enem, e concurso também, né, de qualidade, os OGM, que são os organismos geneticamente modificados, né, a tecnologia, às vezes a gente não associa com transgênicos, às vezes cai na prova, a gente dificulta para o aluno pela própria nomenclatura mesmo, e cair também nessas provas essa parte que está vindo agora de biotecnologia por causa da em alta. As vacinas, né? A gente falou de fake news aí, que a vacina vai alterar nosso DNA de jacaré para frente, né? Que vai ter. E também porque a gente está tendo muita coisa relacionada à biotecnologia, né? Hoje em dia a gente tem muitos produtos aí que estão entrando no mercado novos, inclusive medicações assim, altamente eficientes, que são baseadas em biotecnologia. Só que para quem leu, se você já leu o PET 3, tem uma coisa aí no PET 3 que está aí falando adoidado e que muitos de vocês talvez nem se lembrem mais, porque é coisa lá de trás da parte do estudo dos organismos mais simples. Então, eu resolvi trabalhar um pouco esse conceito para poder vocês lembrarem a respeito disso e facilitar a vida de vocês. As bactérias, elas têm sido usadas com muito afinco nas técnicas de biotecnologia por causa de um pedaço específico, né, de material que acontece nelas, que é um pedaço de material genético circular chamado plasmídio. Então, vem dito do plasmídio, né, sendo mencionado aí para vocês, e ele não está muito bem explicado, não está muito claro, eu achei no PET 3, para o aluno que não tenha, né? Eu fui ler, não entendi, não consegui entender nada, porque tipo, o plasmídio não... Quem é o plasmídio hoje, né? Então, exatamente por isso que eu fiz o PET complementar com essa informação extra. Então, na aula que eu vou explicar para vocês, mas eu que não pegar no PET complementar, vocês vão ver um texto, lembrando um pouco, explicando como funciona o plasmídio. As bactérias, elas têm uma forma de reprodução bem simples, né? Clonagem. A bactéria, como que ela reproduz? Ela duplica lá o material genético e reproduz. Tanto é que, segundo uma metodologia altamente eficiente, igual a nossa mitose lá nas nossas células, assim, às vezes tão veloz que em questão de minutos você dobra a população bacteriana. É uma espécie que tem essa capacidade. Então, por isso que a gente tem que tomar um antibiótico certinho, no horário, tudo, porque elas conseguem replicar rapidamente. Mas isso é um problema. Se todo mundo é geneticamente igual, todo mundo também é geneticamente suscetível a coisas que matam ali. Então, por exemplo, um antibiótico que mataria uma bactéria vai matar todos os clones dela mesmo. Um vírus bacteriófago, é um vírus que ataca bactérias, vai acabar com toda aquela população de bactérias. Então, a bactéria, por uma questão evolutiva, ela tem técnicas para que... bactéria não, né? As bactérias. Elas têm técnicas ali de reprodução para fazer com que o material genético seja... como é que eu posso dizer? Incluindo, né, com algum tipo de diversidade nele. Variabilidade genética. Então, elas têm troca de material genético que acontece de várias maneiras. Eu não vou focar na reprodução específica das bactérias, porque a gente tem várias coisas que dá uma aula tranquila de 50 minutos, mas o plasmídio é uma das maneiras que as bactérias têm de garantir essa variabilidade genética. O plasmídio é um anelzinho circular de material genético independente do material genético
principal ali da bactéria. Então você pode olhar no microscópio e ver uma bactéria com vários plasmídios dentro dela. Ou um plasmídio só. Mas elas vão ter esse plasmídio, muitas vezes trocar plasmídios entre bactérias, e ele carrega uma variedade de genes, né, que trazem informações novas ali para a bactéria. E isso é super importante para a sobrevivência desses organismos, mas virou uma oportunidade para a biotecnologia. Por quê? O que é feito hoje na biotecnologia? Você extrai plasmídio, que é como se fosse um material genético super editável. Um material genético que você tem uma facilidade imensa de mexer nele, que é para isso que ele serve. É para ele receber alterações ali que vão propiciar a variabilidade genética. Genes novos. Genes que sintetizam coisas novas. Seja uma proteína de superfície, seja uma proteína de uma enzima, ou qualquer coisa que for ali para a bactéria. Para a gente, para o nosso interesse, o que a gente faz? A gente pega o plasmídio, a gente tem técnicas hoje bem conhecidas, inclusive no PET3 que é mencionado para vocês, enzimas específicas que vêm aqui e cortam ele em locais, né, adequados, porque a edição genética aqui, você mexer ali, colocar um gene diferente no material genético, tem que garantir que esse gene esteja num local funcional, senão não serve para nada. E essas enzimas elas são específicas para cortar trechos ali fundamentais. Tanto do DNA, o gene que você vai pegar para inserir na bactéria, quanto o próprio plasmídio dela aqui. E aí você pega o seu gene de interesse, por exemplo, um gene que determina a produção de insulina aqui, né? E coloca ele aqui. Depois você pega esse plasmídio editado e devolve ele para a célula bacteriana. Isso aqui no próprio PET3 de vocês, sabe? Aí a bactéria produz. Aí a bactéria enganada aqui vai produzir insulina loucamente. E você reproduzir bactéria é a coisa mais fácil do mundo. Porque você depende só de estrutura laboratorial, né? E condições adequadas. E a bactéria vai replicar, virar milhões com uma facilidade, uma velocidade enorme. E vai produzir insulina ali. Não vou falar de graça, não vou falar de graça, né? Você tem que cuidar do cultivo de bactéria. Mas de uma maneira muito mais simples do que você criar um porco, um boi, por exemplo, para tirar a insulina de dentro do pâncreas dele para vender essa insulina como medicação. Então as bactérias são usadas não só por isso, né, gente? Muitas outras coisas. Para a produção assim, ou você também pode pegar e fazer isso aqui, fazer com que elas repliquem, para depois você tirar esse plasmídio aqui e poder utilizar ele de alguma maneira. Por exemplo, as vacinas que estão sendo desenvolvidas aí estão com a utilização de RNA mensageiro que tem base onde? Nessa replicação do plasmídio. Aí coloca aqui o quê? Uma vacina de Covid, por exemplo. Aqui o gene, ou os genes, né, que produzem uma determinada proteína de superfície. Como que o vírus é? O vírus é uma cápsula, né? A cápsula que vocês vão ver mais em livro de dados, geralmente é aquelas cápsulas assim, né? Parece um satélite, né? Um negocinho. No caso, fica aqui dentro o material genético. No caso do coronavírus, né? A gente sempre vê aquela bolinha com várias coisinhas aqui em cima. Esse formato de coroa. O que muda, né, entre esses variantes, por exemplo, que a gente está vendo em todo dia no jornal, é exatamente a estrutura externa ali, de como que ela sinaliza, né? Porque as células, como que a célula manda mensagem? Como que a célula da sua pele, né, se liga a outras células da pele, sabendo que ela é uma célula daquele tecido? São as proteínas, as estruturas que estão ali na parte da membrana plasmática dela. Então, na cápsula do vírus, é que você vai ter ali as proteínas que informam, né? Informam, fazem as ligações, mas também informam para as nossas células de defesa que isso aqui é um agente estranho. Então, você pega um pedaço de um gene do vírus, que é responsável por produzir uma proteína para lá, que é reconhecida pelo nosso sistema imunológico, e aí você insere esse gene aqui no plasmídio, faz a produção de vários plasmídeos através de várias bactérias. Depois você extrai nesse trecho específico aqui de RNA mensageiro para poder colocar lá na vacina e usar na gente. Meu Deus, professora, é visível. Não estou entendendo como que isso aqui vai virar uma forma de
ativar o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque a gente tem que dar um passo atrás. A gente tem que voltar lá na parte de como que funciona a produção de proteínas no nosso organismo. E aí a gente tem que voltar lá no nosso DNA. O DNA, ele se replica, né? Ele reproduz a si mesmo. Por exemplo, quando a gente está passando por um processo de mitose celular, minhas células vão se dividir. Nesse momento, as células da minha pele vão se dividir localmente, porque eu estou em atrito, ainda mais aqui, calor aqui, então estou em atrito contínuo, com a minha roupa, com tudo, então as células estão se dividindo ali para manter esse documento funcional, minha pele funcional. Processo de mitose. Então, a minha célula duplica a quantidade de material genético, para que quando ela se separar, as duas células filhas tenham a mesma quantidade de material genético. Esse processo é replicação. Às vezes vem nas provas como duplicação. Só que aí, o DNA tem uma função importantíssima no nosso corpo, que é a função de garantir a produção das substâncias da nossa sobrevivência, que dá forma, né, como eu sou e como eu funciono. E as substâncias básicas disso são as proteínas. E as proteínas podem ser conhecidas como enzimas aí do nosso corpo, tem as proteínas estruturais e proteínas com N funções aí. Sem elas, nada feito. Então, se a gente digerir uma medicação que bate completamente, né, a formação das proteínas, a gente vai morrer. Não tem condição de continuar. O que fazem as medicações geralmente dos bióticos? É uma questão de PET 3. Os bióticos, muitas medicações que atuam com outros organismos também, eles vão na síntese proteica desses organismos. O organismo morre. Em questão de horas, ele morre. Por quê? Porque rapidinho as células param de produzir proteína e ele não tem o funcionamento básico metabólico que ele precisa para sobreviver. Então, esse processo aqui de produção de proteína, ele começa com a transcrição. O que é isso? A fita de DNA, que é um sistema helicoidal, deixa eu ver se eu fazer um desenho bonitinho, que é um sistema helicoidal aqui, todo fechadinho, com aquelas ligações ali que vocês estão vendo com certeza aí também na química orgânica, né? Ela vai se abrir. Então, em algum determinado ponto dela, ela se abre, vou continuar ela aqui. Ela se abre e aí, nesse trecho aqui, ela vai ser copiada. Uma das fitas aqui vai gerar uma fita nova, que a gente chama de RNA, porque uma fita, né, é uma fita só, né, não é ácido desóxido-ribonucleico, ácido ribonucleico. E essa fita aqui, nesse processo de transcrição, a gente nomeia de RNA e RNA mensageiro. Esse é o processo de transcrição. Então, a transcrição, ela gera RNA. E, especificamente, esse RNA mensageiro. Então, o que acontece aqui? Um novo variamento de bases, né? Então, você tem adenina, timina, guanina e citosina formando as bases nitrogenadas aqui do DNA. Voltando lá atrás, né? Professor, não estou lembrando disso. A gente pode fazer uma aula só disso, tá? Ou as próximas aulas, ou a gente faz via vídeo, para a gente fazer uma revisão disso aqui. Mas aí essas bases nitrogenadas, elas se ligam, né, numa maneira que é a citosina, guanina, adenina, timina. Quando o DNA fica abre aqui, ó, suponhamos que a gente tem aqui uma citosina, aqui uma guanina, aqui uma timina, aqui uma adenina. O RNA vai complementar da mesma maneira que elas se complementavam aqui. Com uma diferença, o RNA não tem a timina. Ele vai utilizar a uracila, que é uma outra base nitrogenada exclusiva dele. Enfim, meu Deus, né, que complexo. Não tanto. Por quê? Geramos o RNA. O RNA é nada mais do que uma fita, é como se você tirasse um xerox, você tem um livro. Qual é o livro? O DNA. Aí agora você vai reduzir esse livro ao seu capítulo de interesse, um gene. Você pegou esse capítulo, que é o seu gene, e tirou um xerox dele. Esse é o RNA mensageiro.
Aí você leva esse RNA mensageiro para que ele seja aplicado na prática da formação das proteínas. Então, a transcrição, esse processo aqui, ele acontece dentro do núcleo. Por quê? Quem está no núcleo? DNA. Copiou, beleza, RNA mensageiro ok, o RNA mensageiro vai fazer uma pequena migração aqui e vai passar para o citoplasma, onde vai acontecer o processo chamado de tradução. A tradução, que é a formação da proteína de fato. Onde acontece a tradução? É no citoplasma, mas especificamente numa organela que são os ribossomos. Nos ribossomos, a gente vai ter a síntese das proteínas. Então, você pegou o capítulo, que é o gene, o capítulo do seu livro, sobre a forma de RNA mensageiro, e levou lá até os ribossomos. O ribossomo é formado por duas unidades ali, parece umas bolinhas, né? Representação lá quando a gente vê modelos de células. O RNA mensageiro se encaixa aqui e ele vai seguir aqui, né, com os pares de base dele e a sequência, né, para poder ser copiado. Essa sequência vai determinar o quê? A cada três letrinhas dessa aqui, ou seja, a cada 3 bases nitrogenadas, a gente vai ter a ligação de um aminoácido, um tipo de aminoácido. Então, existe uma cadeia inicial, né, do RNA mensageiro, a cadeia final, e aí você vai tendo a ligação deles aqui através do RNA T, que é o RNA transportador. É uma outra moléculazinha, uma outra molécula, que vai transportar os aminoácidos até o RNAzinho. Então, ele vai ter 3 pares de base que vão bater com essa daqui. Vamos supor, aqui a gente tem guanina, né? Então, ele vai ter citosina, ele vai ter guanina e ele vai ter uracilo. Seria aqui o que vai ligar aqui, né? Então, olha só, citosina liga com guanina, guanina liga com citosina e uracilo liga com adenina. Esse seria o que a gente chama de anticoda. E aqui a gente teria, né? Esse aí seria um aminoácido que está ligando ali. Isso aqui é uma coisa aleatória, tá, gente? Mas a gente tem a sequência, né? São 20 aminoácidos diferentes e eles vão ligar sequencialmente aqui de acordo com o que o gene determina lá. Se tiver qualquer mutação aqui, você pode inviabilizar a transcrição, né, do RNA para um gene decente aqui, né, com função, uma proteína decente com função, porque você muda totalmente essas ligações. Mas isso aqui vai acontecer obrigatoriamente onde? Citoplasma. O que a gente faz quando a gente injeta o RNA mensageiro que você pegou lá dentro, né, da replicação, da unificação, né, das bactérias, da clonada fundamental? Quando você injeta uma vacina com RNA mensageiro, por exemplo, ela vai lá no citoplasma, se liga no ribossomo e determina a fabricação de quê? De uma proteína de superfície, que é reconhecida como antígeno. A sua célula produz uma proteína estranha, o seu corpo vai reconhecer como estranha e vai combater como uma substância estranha que não deveria estar ali, reconhecer, criar anticorpos, criar células de memória, e quando tiver que lidar com o vírus de verdade, vai combater diretamente. Se for uma vacina à base de DNA, ela vai ir no núcleo, ela vai fazer o processo de transcrição. Mas, meu Deus, ela vai mexer com o DNA? Não vai, por quê? A gente sempre pensa no material genético como aquele cromossomo, né? A figura de xizinho, né? Na verdade, o xizinho já é o cromossomo duplicado, a mitose. Os cromossomos, na verdade, a gente tem 23 pares, seriam mais bem representados pauzinhos, né? São novelos de material genético ali. Mas o DNA no núcleo celular, durante o metabolismo comum, a intérfase, né? A fase que a célula não está se dividindo, ele é todo bagunçado aqui, ele é todo solto, ele está sendo utilizado, ele é chamado de cromatina. Então é fácil, entre aspas, que um pedaço estranho de DNA esteja junto
e sintetize, através de transcrição, o RNA mensageiro estranho, que vai gerar uma proteína estranha. Tanto é que é assim que o vírus invade as nossas células. Um vírus de DNA. Ele vai injetar o material genético dele, o material genético dele vai lá fazer coisa errada, né? Tem que produzir o quê? As proteínas e todas as coisas que ele precisa para criar cópias dele mesmo. Aí ele gera aquele monte de vírusinhos, rompe a célula, vai sair a célula e vai infectar outras células e vai ser contaminante para outras pessoas. O vírus é um organismo, apesar de não ser considerado ser, porque não tem constituição celular, é extraordinário, mas ele consegue fazer isso. Uma vacina à base de DNA simplesmente estaria fazendo isso aqui, ó. Vai estar alterando o nosso DNA para a gente ser dominado por 5G, que seja a fake news. Mas o que ele vai fazer é induzir a nossa célula a produzir, sem querer, querendo, através de um material estranho, uma substância que vai ser reconhecida como antígeno ali. Então, se for uma coisa à base de DNA, vai estar no núcleo. Né? Se for uma coisa à base de RNA, vai estar no citoplasma. Uma coisa à base de RNA já vai direto para onde? Para os ribossomos. Já está pronto, né? RNA mensageiro já está pronto para ser traduzido. Processo de tradução. Se é um pedaço de DNA, ele tem que ser transcrito primeiro em RNA mensageiro. Bom, então, para a nossa primeira questão aqui, do PET 3, semana 1, a gente tem um enunciado. Muitas vacinas de DNA estão em desenvolvimento para várias doenças e são tidas como uma estratégia de imunização muito promissora. E olha só, vacinas de DNA. Essas vacinas consistem na inoculação de um plasmídio, que a gente viu lá, né, que é o DNA circular, presente lá nas células das bactérias, produzido por engenharia genética, contendo uma pequena parte de material genético do patógeno, ou seja, o plasmídio ali tem um DNA transgênico, DNA estranho, mas que vai ter, né, vai produzir uma ou mais proteínas do patógeno, de quem, né, no caso do agente, né, que você quer imunizar, e aí, no caso, essas proteínas são consideradas antígenos, ou seja, o nosso corpo vai identificar como agente estranho. Um dos requisitos para que essa vacina funcione, é que após a inoculação, o plasmídio. Então, olha só, a gente está falando de DNA. Se é DNA, então nós vamos lembrar lá daquele processo que eu expliquei na aula. A gente tem o processo de transcrição, o processo de tradução. O DNA ser transcrito primeiro em RNA mensageiro, para depois ser traduzido em proteína. Para que o DNA seja transcrito em RNA mensageiro, esse processo tem que acontecer no núcleo. Então, a B e a D a gente já elimina, porque está falando de citoplasma. E aí a gente vai ter chegue ao núcleo, onde será traduzido pelos ribossomos. Olha só, ribossomos não estão no núcleo. Ribossomos fazem parte do citoplasma, são as organelas que vão ser responsáveis pela tradução, né, do material do RNA mensageiro em proteína, mas eles não entram no núcleo. E eles também não fazem parte do processo de transcrição. Agora a letra C, chegue ao núcleo, onde será transcrito em RNA mensageiro. Correto, né? No núcleo é que ele vai ser transcrito, ou seja, vai formar uma fita ali de RNA mensageiro. Então, o correto aqui é a letra C. A número 2. A figura abaixo representa de forma esquemática o processo de clonagem molecular ou engenharia genética em células bacterianas. Desde a década de 1980, várias proteínas humanas vêm sendo produzidas por meio dessa técnica, diminuindo seu custo de produção. Então, você pega o gene humano, né, que determina a produção de uma substância, e ela é agregada ao plasmídio. Esse plasmídio aqui vai produzir, né, a proteína humana, que é do interesse ali, né, daquela pesquisa. Então, assinale a alternativa que se refere à primeira proteína humana produzida em escala comercial por meio dessa biotecnologia. Então, entre essas opções aqui, a proteína é a insulina humana, ela foi a primeira produzida em escala industrial. É bem interessante que vocês memorizem isso, porque eventualmente está aparecendo nas questões aí. A número 3, que inclusive foi do Enem, né, desse último Enem. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio, onde haverá mudança do gene combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA. Ou seja, né,
você tem uma enzima que vai num local específico, faz o corte e vai reparar um DNA ali que tem algum problema. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente. E nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria. Aí você tem uma série de informações aqui, né? Dentre as opções. Então, você tem diagnóstico de doenças. Não é isso, né? Você está falando que você vai cortar um pedaço de DNA ali com foco em ou retirar ele ou substituir, né? Substituir ou simplesmente, né, reparar ele ali. Então, não é diagnóstico, não é identificação de proteínas, você está falando lá do DNA ainda. Não é rearranjo de cromossomos, porque a gente viu os cromossomos, né, são só o DNA enovelado lá, enroladinho para o processo de mitose, e aí você não está movimentando a posição deles, rearranjando eles, não tem nada disso, você está mexendo nos genes especificamente, e aí modificação do código genético ou correção de distúrbios genéticos. Vai ocorrer uma modificação do código genético fazendo isso aqui? Vai modificar alguma coisa sim, mas a aplicação, né, o foco disso aqui é a correção de distúrbios genéticos. Então, essa edição de genomas, o foco dela é corrigir algum problema que você tem, um gene, uma mutação que ocorre ali, e você vai fazer a reedição desse material ali específico, naquele local específico do seu DNA e reestruturar ali alguma coisa para produzir uma proteína mais adequada, né? Ou a proteína adequada. Então, você vai corrigir um distúrbio genético. Então, número 4, a gente já vai para aquela parte dos testes de paternidade. Então, determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança. Considere o esquema a seguir de sequenciamentos de trechos de DNA separados por gel de eletroforese de uma família formada por um casal e 4 filhos. Então, você tem os 4 filhos aqui, né, os trechos de genes aqui deles, e o pai e a mãe. Com base nos sequenciamentos, olha só a pergunta: o filho biológico dessa mãe com pai diferente do apresentado é um número, então quer saber qual desses 4 filhos aqui não é desse pai. Então, na primeira parte aqui, né, do material genético do pai, a gente pode procurar gene por gene aqui, os genes dele que aparecem nos filhos. Então, olha só, esse pai aqui é com certeza pai desse filho 1, porque ele tem esse primeiro gene aqui, o terceiro gene também aparece no filho, olha só. Então, ele é com certeza pai dele. O filho 2, o primeiro gene não aparece, nem o segundo gene aparece aqui. Então, ele não é filho desse pai. Agora, vamos continuar, porque nós ainda temos que analisar todos os outros. O filho 3, ele tem o primeiro gene, tem o terceiro gene aqui do pai e também tem o quarto gene. Então, esse filho aqui também é filho, né, biológico desse pai. E o quarto filho, ele não tem, olha só, ele não tem nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto gene aqui amarelinho, né, do pai. Não apareceu nele. Então, você tem o filho 2 e o filho 4 aqui, que não são filhos biológicos desse pai. Mas a pergunta é, o filho biológico dessa mãe com pai diferente. Quem não é filho dessa mãe? O filho 2, olha só, ele tem o quarta barrinha aqui, o quarto gene da mãe está presente nele. Assim como o quinto gene e o sexto gene também presente nele. Então, esse filho 2, ele é filho só da mãe e não é filho desse pai. Já o filho 4, ele não vai ter genes nem da mãe e nem do pai, desses marcadores aqui, né, do teste de paternidade e maternidade. Então, o filho 4 não é filho biológico, ele é filho adotivo desse pai e dessa mãe. E o filho 2 é filho só dessa mãe, não sendo filho biológico desse pai aqui. Então, a resposta correta aí seria o filho 2, letra B. E agora a gente aplica essa mesma noção, né, de identificar essas barrinhas
para a questão do Enem aqui de 2018, número 5. Então, nessa questão está dizendo o seguinte: considera um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M. Os frutos são o resultado, né, dos tecidos, né, formados ali pela flor daquela planta. Então, a gente poderia pensar nesse M aqui como a planta mãe aqui, né, do indivíduo, que é a semente S1. E aí está explicando aqui as outras 5 plantas, né, que polinizaram na região, que é a DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Essas 5 plantas, uma delas, né, é a planta que doou o pólen para formar essa semente S1 aqui. Então, é como se a gente fosse fazer um teste de paternidade da planta. A gente tem aqui a planta mãe, quer saber qual que é a planta, né, doadora de semente, a planta pai aqui dessa semente. Planta mãe, planta pai, falando assim vulgarmente, né, gente? Nós não temos esse conceito ali para plantas, mas o que a gente quer fazer é isso. E aí, o loco A, a gente teve esses 4 alelos avaliados, e o loco B, a gente teve esses 5 alelos avaliados. Aí, a gente tem esse resultado aqui, né, desse teste. Na planta, a gente vai avaliando alelo por alelo, no que tem, né, a planta doadora aqui, que seria a planta que teve a flor, que produziu fruto com essa semente, que a gente chamou brincando aqui de planta mãe. Quando tiver o gene que for dela também, né, não é grandes coisa que uma planta tenha ela. A gente não pode eliminar, né, os outros aqui como possibilidade, se essa planta, por exemplo, a DP3, tem esse alelo aqui, esse gene. Esse alelo, olha só, a planta mãe também tem, então a semente poderia ter herdado tanto dela quanto dela. Agora, no alelo 2 aqui do loco A, a gente tem o alelo na planta 2 e na planta 5, um alelo que não tem na planta mãe. Então, vamos continuar avaliando aqui, né, outras opções. A gente só vai ter mais um alelo, que é o 3, e ele vai estar presente só numa planta, que é a DP5. E não está presente nessa DP2. Então, a gente tem que buscar a maior similaridade genética possível. A planta que compartilha mais alelos aqui, exclusivos, né, com a semente que a planta mãe não tem, é essa DP5, que tem esse alelo 2 do loco A e o alelo 3 do loco B. Então, a resposta correta aqui, que a gente esperaria, né, se a planta doadora de pólen, é a DP5. Agora, no número 6, é o seguinte: o teste de paternidade, também chamado teste de DNA, é feito com a base certa, né, de trechos de DNA específicos, cujas sequências são exclusivas para cada pessoa e transmitidas de pais para filho de acordo com a herança mendeliana. Esse teste permite confirmar a paternidade com 99,9% de certeza, comparando-se o DNA de criança, da mãe e dos prováveis pais. Analise os resultados abaixo referente ao teste realizado em uma determinada situação de confirmação de paternidade. Que você tem a mãe e o filho, o suspeito 1, suspeito 2, né? Suspeito é até engraçado, mas o pai suspeito, né? O pai que talvez seja pai daquela criança ali. Então, a gente, é o mesmo raciocínio lá da planta. O gene que está presente na mãe, né? Ele pode ter sido herdado da mãe ali. Então, o fato do pai ter aquele gene presente e a mãe ter também, você não tem como afirmar que aquele filho é daquele pai só por causa daquele gene ali. Então, a gente tem que buscar genes que o pai tem e que o filho tem ao mesmo tempo. Então, os 2 primeiros alelos aqui, os 2 primeiros genes, os 2 suspeitos têm. Então, não elimina nada. O terceiro gene aqui que a mãe tem e o suspeito 1 tem, o filho nem tem. Então, também não tem nada a ver. O terceiro gene aqui que o filho tem, olha só, o suspeito 1 não tem, mas o suspeito 2 tem e a mãe não tem. Então, esse gene tinha que estar presente aqui, né, para a gente dizer que o filho tinha como herdar ele da mãe. Como não está presente na mãe, ele só pode ter herdado ele do suspeito 2, que é, de fato, o pai dele. Então, por eliminação, né, a gente já sabe que a presença desse gene aqui só pode existir aqui no filho porque o pai dele era esse aqui, que tem a presença dele no material genético,
ok? Então, a resposta correta aqui seria o suspeito 2. E aí, no caso, né, tem a interpretação aqui do negócio, né? Tá falando que a primeira opção, tanto o suspeito 2 quanto o 1 poderiam ser pai da criança, o que não é verdade, porque a gente acabou de ver que a única forma dele herdar aquele gene ali seria sendo filho do suspeito 2. O suspeito 1, ele nem sequer tem, né, esse gene aqui. Então, o suspeito 1 não tem ele aqui, assim como a mãe não tem. Cadê? O pai da criança é o suspeito 1, não é, né? A gente acabou de ver que não é. Nenhum dos suspeitos poderia ser pai dessa criança, também não, porque a gente viu que tem genes comuns na criança que combinam com o suspeito 2, que é a letra D, né? O pai da criança é o suspeito 2. E aí fala que essa criança não pode ser filha desta mãe. E aí, olha, opa, pulei lá para cima. Ele pode sim, né? Ele tem genes aqui compartilhados com a mãe, ele não tem nenhum gene que, por exemplo, esse aqui, ó, que a mãe não tem, ele herdou do suspeito 2. Esse gene aqui, né, que a mãe também não tem, ele herdou do suspeito 2. Então, todos os genes que a mãe dele não tem, ele herdou foi desse pai aqui, que é o suspeito 2. Então, não tem como dizer que ele não é filho dessa mãe, né? O teste de DNA funcionaria ali para afirmar que ele é filho tanto dessa mãe quanto desse suspeito 2 aqui, com muita certeza. Então, é isso, gente. É lógico que são avaliados bem mais do que essa quantidade de genes aqui, mas a premissa básica é essa, né? Espero que tenha sido compreensível e dúvidas vocês me chamem lá no grupo do WhatsApp.